Lucas, capítulo 1. Nós vamos estar bem. Lucas 1, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu sou velho, minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais, a seu tempo, se cumprirão. Só até aí nós vamos orar, feche os olhos, peça para Deus falar mais ainda com você nessa noite. Pai, obrigada por estarmos aqui, que essa palavra possa nos acrescentar, nos ensinar. E, Senhor, nós possamos, Senhor, aprender mais de Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar. Olha que interessante essa palavra. Por quê? Porque Zacarias e a sua esposa, eles eram servos de Deus. Eles amavam a Deus. Eles eram fiéis a Deus. Diz a palavra de Deus que eles já eram avançados em dias, diz lá o versículo 7, quer dizer, idosos. Só que ambos viveram irrepreensivelmente diante de Deus. O que é isso? Os dois viveram a vida inteira diante de Deus corretamente. Os dois viveram a vida inteira, diz o versículo 6, cumprindo a palavra de Deus, os preceitos, as ordenanças do Senhor, a vida inteira. Só tem um detalhe interessante, versículo 7. Porém, Isabel era estéril. Muitas vezes, nós temos aquele sentimento, né? Como a Tatiana falou aqui. A moça está falando: olha, eu vou cumprir com a vontade de Deus se Deus me der o meu emprego. Só que você vai ver que esse casal, né? Eles não podiam ter filhos, a mulher era estéril. E não é porque eles não tinham a solução daquele problema que eles se rebelaram contra Deus e falaram: então também não vou ser fiel. Já estou pedindo 1 ano, já estou pedindo 2 anos, já estou pedindo 3 anos, e Deus não resolve, Deus me deu filho, né? Então também não vou ser fiel. Não, a Bíblia está dizendo o contrário. Está dizendo que eles viveram todos os dias da vida deles corretamente diante de Deus. Quer dizer, que mesmo que Deus não nos dê o que nós pedimos, que mesmo que Deus não te dê o que você pede hoje, você e eu, nós precisamos nos manter irrepreensíveis no caminho de Deus.
Nós precisamos nos manter no caminho, na vontade do Senhor, porque isso é o melhor das nossas vidas. E esse casal, eles oravam. Vocês percebam que o anjo falou, a tua oração foi ouvida, está escrito lá no versículo 13. E um dia, era só mais um dia, que o marido dela era sacerdote. E o marido dela foi para o templo. E ali, ele chegou, ele era fiel à voz de Deus, à palavra de Deus. Ele estava indo mais um dia para fazer a vontade de Deus, só que ele já não esperava mais nada de Deus. Porque quando ele já ia para o altar, quando ele já ia fazer a obra de Deus, ele já fazia, né, por aquilo que é obediência, simplesmente, por aquilo que é, né, a sua dedicação pessoal, em prol da obra de Deus e em prol das pessoas. Perceba que está bem claro aqui, né? As pessoas ficavam lá do lado de fora, aguardando. Olha lá o versículo 10. A multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Então, ele ia cumprir aquilo que era o seu sacerdócio, por aquilo que era o quê? Um ato que ele tinha se habituado a fazer, por aquilo que era uma disciplina pessoal, mas ele mesmo já não esperava mais nada de Deus. Por quê? Afinal, há anos ele estava esperando e esperou. Imagina só, todos os dias que ele ia no templo, ele pensava, né, desde a juventude dele, talvez essa semana, né, a minha mulher engravide. Talvez a outra semana ele pensava, talvez vai ser esse mês que Deus vai fazer um milagre lá na minha casa. E ele passou anos e aparentemente tudo indicava que nada ia acontecer nunca na vida dele. Mas esse homem não mudou a atitude dele para com Deus. E ele, mesmo idoso, ele continuava no altar. E ele já não esperava grandes milagres. Afinal, ele já estava idoso. Tanto que o anjo do Senhor apareceu para ele. E diz então a palavra do Senhor, disse o anjo, Zacarias, versículo 13, não temas, a tua oração foi ouvida e tua mulher te dará um filho. Aquele sacerdote já não esperava mais nada de Deus. Ele cumpria o seu chamado por fidelidade a Deus. Ele cumpria porque, na verdade, ele se mantinha em obediência. Mas ele não tinha muitas expectativas. Mas Deus não desampara ninguém que nele crê, que nele confia. Deus não desampara ninguém e ele não deixará os seus filhos de mãos vazias. E a fidelidade desse homem chegou um momento que lhe trouxe a recompensa. Parecia só mais um dia no altar, parecia só mais um dia dentro do templo, mas naquele dia Deus resolveu liberar aquilo que era o maior desejo da vida dele. E eu quero declarar em nome de Jesus sobre a tua vida. Você não sabe que horas Deus pode fazer um milagre acontecer em você. Você não sabe que horas já está determinada das coisas acontecerem na sua vida. Você não tem noção do que Deus é capaz de fazer, mas uma coisa é certa: o nosso trabalho, a nossa busca, o nosso esforço nunca será vão no Senhor, mas as orações daquele homem, todo ano que ele subia, todos os meses que ele estava ali no altar, aquelas orações tinham chegado a Deus. E houve aqui uma situação interessante. Por quê? Porque como ele já não esperava mais nada de Deus, quando Deus lhe falou de milagre, ele se encheu de dúvida. E sabe o que aconteceu? Diz lá a palavra de Deus, versículo 18. O anjo contou toda a oração dele, né? O anjo falou, a oração que você fez foi ouvida, a sua mulher vai poder ter filho. E mesmo assim, ele estava o quê? Duvidando de Deus. E ele falou o quê? Como saberei? Porque eu sou velho, a minha esposa também é, já estamos avançados em dia. Como que eu posso ter certeza que isso vai acontecer? E eu quero dizer para você em nome de Jesus, não duvide do poder de Deus. Não duvide do que Deus é capaz de fazer e da forma sobrenatural que Ele pode fazer. Não duvide do modo que Deus pode realizar
trazer a resposta para a sua vida. Porque sabe o que aconteceu? Porque esse homem duvidou de Deus. Porque esse homem não creu, embora anos ele buscou, embora anos ele aguardou, no íntimo ele já não cria mais. E quando Deus veio com a resposta do milagre, ele já estava desacreditado. E muitas vezes nós estamos assim: ah, será que é mesmo? Será que Deus vai fazer mesmo? Será que Deus pode mesmo? Será que Deus quer mesmo? Mas eu quero dizer para você, não haja dessa forma, porque olha o que aconteceu com ele. Ele ficou mudo. Olha o que diz o versículo 20. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a se realizar, porque você não acreditou nas minhas palavras, que a seu tempo se cumprirão. O que é ficar mudo? Ficar mudo? Por que esse homem ficou mudo? Era para ele sair daquele templo glorificando. Era para ele sair daquela igreja exaltando o nome do Senhor. Deus realizou, Deus vai realizar, Deus vai cumprir o milagre, eu vou viver. Mas porque ele foi incrédulo, ele saiu mudo pelas portas daquele templo. E muitas vezes a nossa incredulidade tem feito nós sairmos mudos. A nossa incredulidade tem feito nós andarmos como mudos. Nós estamos no carro muitas vezes como mudos. Estamos no ônibus como mudos. Porque nós nem temos vontade de falar do amor de Deus. Nós nem temos vontade de adorar a Deus. Porque nós estamos mudos, sem voz, sem palavra. Porque na verdade nós mesmos não cremos no que Deus é capaz de fazer. E ele saiu pelas portas como mudo. E ele ficou mudo até o filho dele nascer. Só quando o filho nasceu, ele levantou o filho e ele pôde glorificar a Deus. E muitas vezes nós estamos assim: Deus já nos prometeu, Deus já falou, Deus já prometeu, Deus já decretou, mas nós estamos incrédulos. E porque nós estamos incrédulos, nós ficamos mudos e nós ficamos lá aguardando. Cada dia é um peso, cada dia é um dia de sofrimento, cada dia é um dia, de mais silêncio, mais silêncio. Por quê? Porque você está igual Tomé, você só vai acreditar na hora que você vê, aí você só vai glorificar na hora que você vê, sendo que você podia, esse homem, Zacarias, ele podia ter ficado 9 meses só pulando, só glorificando, só aleluia, oh aleluia, 9 meses, ele podia já estar se gloriando no Senhor, mas ele passou 9 meses mudo. Quanto tempo nós temos passado mudo? Porque na verdade nós não cremos, ao invés de nós já estarmos glorificando, ao invés de nós andarmos louvando, adorando, confiando, confessando, nós ficamos mudos, silenciosos, tristes, porque na verdade nós não cremos, porque na verdade nós duvidamos que possa acontecer, e aí nós não temos força para adorar, aí nós não temos força para glorificar, aí nós não temos força para exaltar o nome do Senhor, enquanto nós poderíamos estar cheios de alegria, e nós poderíamos estar, glória a Deus, Deus prometeu, e vai chegar o dia da promessa acontecer na minha vida, glória a Deus, Deus prometeu, e já está chegando o dia do milagre acontecer na minha vida, glória a Deus, que nós poderíamos acordar dando glórias a Deus, e nós poderíamos andar dando glórias a Deus, porque na verdade tudo que Deus prometeu na nossa vida vai se cumprir em nome do Senhor Jesus. Tudo que Deus prometeu na nossa vida vai chegar a hora em que nós tomaremos posse. Tudo que Deus prometeu, antes de nós fecharmos os nossos olhos nessa terra, nós seremos visíveis. Será que nós só vamos, na hora que nós estivermos prestes a partir, vai chegar a hora que nós falaremos: Senhor, glória eu te dou, porque verdadeiramente tudo que o Senhor falou se cumpriu? Será que nós passaremos a vida inteira mudos, como espectadores, na expectativa de será que vai acontecer? Em nome de Jesus, que você possa sair desse templo hoje, exaltando o nome do Senhor. Que você não saia desse lugar com a incredulidade no seu coração, nem com dúvida em área nenhuma na sua vida, porque Deus é infinitamente fiel e poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos ou nós imaginamos. Que hoje toda incredulidade no nosso coração caia por terra, toda dureza
Deus, o nosso coração caia por terra, e aquilo que você tem buscado incessantemente no altar do Senhor, aquilo que você tem colocado nos seus pedidos, aquilo que você tem clamado cada vez que você vem à igreja, cada vez que você clama pela família, que você já possa sair por essas portas glorificando o nome do Senhor, e sabendo que Deus ouviu sua oração, e sabendo que Deus vai atender o seu pedido, e sabendo que Deus é fiel e poderoso para realizar o impossível em nós, em nome de Jesus. Aquele homem, o anjo apareceu do lado dele, imaginem. O anjo falou a oração dele todinha e disse que Deus estava respondendo. Ele duvidou, e do mesmo modo que ele entrou calado, ele saiu mudo. Todo mundo do lado de fora, diz aqui a palavra de Deus, o versículo 21, o povo estava esperando a Zacarias e admirava de que tanto se demorasse no santuário, mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram a visão do santuário. E ele se expressava por acenos e permanecia mudo. Era para aquele homem sair por aquelas portas já alegre. Era para aquele homem estar saindo por aquelas portas já glorificando. Mas ele não pôde sair por aquelas portas glorificando, porque o coração dele estava incrédulo diante do mensageiro do Senhor. E eu quero dizer para você em nome de Jesus, não seja incrédulo, mas seja crente. E Deus vai mudar o teu coração. Deus vai tirar toda a dureza do teu coração. Deus vai tirar o coração de pedra, vai colocar um coração de carne. Deus vai colocar um novo canto nos teus lábios. E ao invés de mudez, ao invés de esforço, ao invés de falta de alegria, ao invés de falta de adoração, ao invés de falta de cântico, haverá cânticos nos teus lábios, porque certo você estará de que Deus vai cumprir a promessa na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas, e nós podemos louvar sim, em nome do Senhor Jesus. Aplauda comigo. Glória a Deus. Queridos, esse dia era mais um dia na vida dele. Talvez assim como hoje. Hoje, aparentemente, parece ser mais uma quinta-feira, mas hoje pode não ser simplesmente mais uma quinta-feira, pode ser a quinta-feira das nossas vidas. E nós precisamos crer, porque é de repente que Deus age, é na hora em que nós menos esperamos que Deus age. E diz a palavra de Deus que todos estavam reunidos no mesmo lugar, e todos estavam orando, mas de repente veio um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Era mais um dia, mas não era simplesmente mais um dia, era um dia determinado por Deus. E eu quero te dizer, Deus tem a hora determinada, e na hora determinada você precisa estar no lugar certo, diante do Senhor, cumprindo com a vontade de Deus, andando na palavra de Deus, porque na hora certa você vai viver a mudança de sorte e a liberação daquilo que você tanto pede no altar de Deus. Esteja no lugar certo, na hora certa, na posição certa, permanecendo irrepreensível diante do Senhor, porque a resposta virá em nome de Jesus. Quando nós estamos diante do altar de Deus, Deus responderá com milagre, e nós viveremos este milagre em nome do Senhor Jesus. Amém? E com essa palavra de fé, com essa palavra de renovo, de restauração, nós vamos ficar em pé e nós vamos orar agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Feche os seus olhos. Fale com o Senhor. Oh Deus vivo e eterno. Oh, Senhor amado, nós estamos com a tua palavra, nós sabemos, Senhor eterno, qual é o teu querer, nós estamos andando nele. Assim como Zacarias, Senhor eterno, hoje nós estamos mais um dia na tua presença, no teu templo, te prestando culto, Senhor. Mas em nome de Jesus, meu Pai, que teu Espírito Santo se mova em favor do teu povo, que eles possam, Senhor, receber
Zacarias, não esperamos nada de Deus. Simplesmente nós cumprimos com o nosso ritualismo, simplesmente nós cumprimos com nossas responsabilidades. Mas, meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ter uma fé viva, que nós possamos ter uma fé operante, que nós possamos, Senhor, ouvir tua voz, que nós possamos sair por essas portas cantando, adorando, jubilando, porque o Senhor é Deus poderoso para realizar milagres na nossa vida. Toda a fantasia desse mundo, toda a frieza, toda a insensibilidade, caia por terra das nossas vidas em nome de Jesus. Que a nossa fé seja viva, que a nossa fé seja operante, seja ativa, que o Espírito Santo se mova em nós em nome de Jesus. Que venha da parte de Deus ser nossos poderosos e nós vivamos os maiores milagres das nossas vidas. Eu entrego nas tuas mãos a cada servo e serva tua e declaro que todos nós sairemos daqui te glorificando, que todas nós sairemos daqui te exaltando, não mais como mudas, Senhor. Não viveremos, meu Pai, os nossos dias como pessoas mudas, sem santificar, sem testemunhar, sem glorificar, sem louvar, porque na verdade não cremos em mudança, mas nós poderemos sair daqui, Senhor, crendo, glorificando, exaltando, porque nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer um milagre na nossa vida. Por isso, meu Pai, os nossos dias não serão dias de silêncio, os nossos dias não serão dias, meu Pai, calados, meu Pai, fechados em nós mesmos, mas nós poderemos te louvar de coração, porque o Senhor é Deus nas nossas vidas e nós te entregamos todas as nossas necessidades em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Aplausos. Graças a Deus.